Meus queridos, nós vamos agora para o nosso sexto dia, glória a Deus, falando do nosso devocional diário. E hoje eu quero falar um tema, querido, que eu acho, para mim, interessante demais, que fala sobre a única necessidade. Você tem necessidades? Talvez você vai dizer, pastor, eu tenho muitas. Hoje, se você for procurar, eu tenho muitas necessidades. Mas, querido, existe uma, que ela é prioritária. Talvez, quando a gente trata de necessidade, nós estamos falando de algo maior. E eu quero falar um pouquinho sobre qual é essa necessidade, tá? A Bíblia diz assim, ó, Lucas 10, 38. Ora, iam de caminho, e entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E aproximando, disse, Senhor, não te dá que minha irmã me tenha deixado servir sozinha? Disse-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, o qual não será tirada. Gente, esse texto é interessante. Fala sobre a questão da necessidade, ou a prioridade. Nós estamos correndo, gente, para lá e para cá, nos nossos compromissos, mas Jesus está deixando bem claro aqui. Nessa conversa, ele diz, uma coisa só é necessária. Existe, diante de tudo que você possa me falar, de tudo que você possa, querido, dizer que é importante, Deus está tratando como só uma necessidade. É estar nos pés dele. Querido, existem fatores que são muito importantes nesse texto e eu quero tratar alguns para que você possa compreender. Primeiro, o fator aqui é o trabalho e a dedicação em servir Jesus. Querido, isso aqui não é uma substituição do relacionamento com ele. Irmãos, eu sei que tem muita gente que trabalha, querido. Se esforça para Deus, faz, se dedica. Mas, irmãos, isso não é uma substituição do relacionamento com Deus. Eu acredito, querido, que isso, dentro desse processo, é algo que pode, sim, expressar o nosso amor por Deus. Nunca uma substituição. Você vê aqui, querido, Marta ansiosa, ela queria servir Jesus. A intenção de Marta é legítima, né? Ela queria servir bem Jesus. Ela estava com certeza arrumando a casa da melhor maneira possível. Agora, irmão, o serviço nunca vai substituir o nosso amor para com Deus. O fato de querer estar nos pés dele. Jesus, ele escreve uma igreja, usando João lá em Apocalipse, que ele diz o seguinte, vocês trabalham, vocês ainda mostram a mesma diligência, vocês não suportam o mesmo mal, vocês estão trabalhando, mas uma coisa tenho contra vocês, vocês deixaram o primeiro amor. Então, querido, o trabalho não é uma substituição, ele é uma expressão do amor. Jesus falou isso quando ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Mas o trabalho, querido, ele é uma expressão, não uma substituição. E o segundo fator, querido, que eu quero dizer é que Jesus disse para ela, respondendo, disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. Jesus está dizendo algo aqui, querido, que é a doença do século. Ansiedade. Você está ansiosa. Não, tem pessoas, querido, que elas ficam apavoradas. Elas querem resolver aquilo, elas querem de alguma forma resolver logo as coisas, elas ficam atropelando, e como elas não conseguem resolver, elas travam, é uma coisa assim absurda. Então, irmão, não deixe a ansiedade controlar você, querido. Não deixe a ansiedade tomar você. Controle as suas emoções, busque a Deus em primeiro lugar. Irmão, não tem fator talvez mais importante para nós, querido, para conseguir controlar a ansiedade, do que você buscar Deus de forma diária, de você buscar Deus de manhãzinha. Por quê? Porque você está entregando a Deus. A Bíblia diz o quê? Lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lançar, querido, é jogar. E o fator interessante é saber que Deus tem cuidado de nós. Nós temos que lançar sobre ele a nossa ansiedade. Irmão, quantas pessoas hoje que estão vivendo de uma forma, elas já acordam apavoradas, preocupadas com um monte de coisa. Querido, o que Deus quer, irmão, é tirar esse peso. Sabe o que eu acho interessante? Que a Bíblia diz que o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Irmão, Deus colocou, querido, uma responsabilidade a nós de lançar sobre ele essa ansiedade, tirar esse peso. Ele diz, irmão, quando ele diz Marta, Marta, quando você chama atenção na Bíblia duas vezes, você usa duas vezes para chamar a atenção de uma pessoa, é uma advertência terrível.
Ele está dizendo, Marta, Marta, você está ansiosa, você está fadigada, com um monte de coisa, e uma coisa só é necessária. Sua irmã escolheu a melhor parte. Busca a melhor parte, irmão. Busca a melhor parte, querido. Isso ninguém vai tirar de você, irmão. Busca a melhor parte, querido. A melhor parte está nos pés do Senhor. O que é uma necessidade? Irmãos, eu gostei de uma definição que eu vi, que é necessidade é um substantivo feminino que nomeia aquilo que é inevitável, imprescindível, fundamental, que tem grande importância, que deve ser feito ou cumprido por ação, imposição ou obrigação. Para mim, essa definição é fantástica. Porque, querido, é algo imprescindível. Imprescindível, irmão. É algo, querido, que deve ser o primeiro, antes de tudo, querido. O importante é estar nos pés do Senhor. Por imposição ou obrigação. Não importa, irmão. Você tem que colocar isso como objetivo de vida. Eu vou buscar Deus em primeiro lugar. Eu não vou deixar a ansiedade me dominar. Eu não vou deixar a ansiedade tomar conta de mim. Eu não vou deixar o senso de produtividade, de querer fazer as coisas acontecer. Não. Uma coisa é necessária. E a necessidade que eu tenho está nos pés do Senhor. Quantas pessoas que você vê desespero batendo, um nível de ansiedade terrível. Pessoas ficando doentes, querido. Porque não entenderam isso, não. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2,1, diz assim, ó, antes de tudo, pois, exorte que use de prática de súplicas. Olha o que ele está dizendo. Orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Me chama a atenção, querido, porque Paulo está escrevendo para Timóteo, seu filho na fé, e ele está dizendo, antes de tudo, antes de qualquer movimento, antes de qualquer prioridade da sua vida, qualquer anseio do teu coração, eu exorto que vocês orem, que busquem a face de Deus, com todo tipo de busca, súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Eles priorizem a oração. Não deixe de interceder por você, pelas pessoas. Coloque isso como uma prioridade de vida. Irmão, não adianta você ficar inquieto, querido. Não adianta, irmão, você ficar nervoso, não adianta você ficar aí, querido, querendo resolver todas as coisas de uma forma rápida. Irmão, para com isso, existe uma necessidade só, querido. A necessidade que nós temos é estar nos pés do Senhor. Eu sei que as coisas da sua vida são importantes, irmão. Mas a importância, querido, ela não pode ser maior do que a necessidade que nós temos. Necessidade, querido, é isso, é estar com o Senhor. O primeiro mandamento é o quê? Buscai o Senhor. A Bíblia diz, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Irmão, amar Deus é o primeiro mandamento, é a prioridade da nossa vida. Para de ficar inquieto, querido, preocupado com um monte de coisa. Tem um texto que eu acho interessante, esse texto é fantástico. Mateus 6,25 diz algo interessante. Diz assim, ó, portanto vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Ele diz, não é a vida mais do que o mantimento? Você já parou para pensar nisso, irmão? Talvez você já passou por cima desse texto um monte de vezes já. Mas você já imaginou o que Deus está dizendo aqui, o que Jesus está dizendo? Ele está deixando bem claro que não é a vida mais do que o mantimento. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu te dei a vida. Será que eu não consigo te dar o alimento, o mantimento? Ele diz, o que é mais importante eu te dei, a vida. Será que o que eu dei de tão importante que é a vida, eu não vou conseguir cuidar de você na alimentação? Irmão, o que é mais difícil, querido? A vida ou o alimento? A vida, irmão. A vida é um dom de Deus, querido. Quando você vê Paulo escrevendo, irmão, quando ele chega lá em Atenas, quando está aquele monte de gente idólatra, ele diz o quê? É o Senhor quem nos dá respiração. De um só homem, ele formou toda a geração para que pudesse buscá-lo. É ele quem dá a vida. Não, querido, é ele quem faz tudo. Agora Deus está dizendo, o Deus que te deu a vida, ele não é capaz? Ele não pode, ele não consegue te dar o vestuário? O Deus que te deu um corpo. O mais difícil é dar o corpo, irmão. O mais difícil é dar o corpo, ele te deu, querido. Será que ele não consegue cuidar de você com roupa? Porque você está preocupado. Por que você está ansioso? Por que você está nervoso em relação a isso? Ele está dizendo, eu te dei um corpo, eu não consigo te dar a roupa. Irmão, ele está deixando bem claro, querido. Olha que interessante. Jesus está dizendo o seguinte, eu te dei a vida. Eu não posso te dar o alimento? Querido, depois ele fala o seguinte, eu te dei um corpo. Será que eu não consigo te dar roupa? Quer dizer, eu dei a vida. Eu não posso trabalhar no resto? Eu não te dou o alimento?
Eu te dei, querido, ele está dizendo o seguinte, eu te dei um corpo, eu não vou te dar roupa. O que é mais importante, irmão? O corpo ou a roupa? Querido, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que está preocupado conosco, irmão. Você não nasceu à toa, querido. Você não nasceu à toa. Você não veio para essa terra à toa. Deus planejou você. Deus sonhou com você. Eu li um texto, falei de um texto onde a Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos por Ele. Deus fez um trajeto, uma trajetória de vida para você, irmão. Deus está preocupado com você. A Bíblia diz, querido, que Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Deus conhece você melhor do que você mesmo se conhece. Você sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça? Você não sabe, irmão. Ele sabe. Deus, ele é um Deus pessoal de uma forma terrível. Ele sabe quem é você, irmão. A Bíblia diz, eu te chamo pelo nome. Ele diz, eu te tenho gravado o seu nome na palma da minha mão. Eu sei quem você é. Ele diz, ainda que a sua mãe se esqueça de você, eu não me esqueço. Sabe, querido, Deus conhece você ao extremo. Deus sabe de tudo. Deus sabe o que você necessita. Antes mesmo que você peça, irmão. Porque você está preocupado, querido. Porque você vive afadigado. Então ele está deixando bem claro, irmão. Jesus está dizendo, eu te dei a vida, eu não consigo te dar o alimento. Ele diz, eu te dei um corpo, eu não consigo te dar o vestuário para você cobrir esse corpo. Então, Deus cuida de nós nas pequenas coisas, irmãos. Ele diz o seguinte na continuação, olhar para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles, que elas? Irmão, vamos falar a verdade, eu não tenho mais valor do que pardal, querido. Eu não tenho mais valor, irmão. Você não tem mais valor do que passarinho, irmão. Hoje, querido, vamos pensar, por que serve um passarinho? Deus colocou, irmão. E Deus está dizendo o seguinte, você já viu algum passarinho com celeiro? Algum passarinho estocando comida, guardando no celeiro? Não, querido, todo dia Deus alimenta eles. Todo dia Deus cuida deles, irmão. Todo dia Deus traz o alimento, querido. Aí Deus está dizendo o seguinte, vocês não têm muito mais valor do que elas? Não tem mais valor do que a ave, irmão? Será que Deus não vai cuidar de mim? Será que Deus não vai cuidar de você? Será que um Deus que cuida de um passarinho, já viu um passarinho morrer de fome, querido? Só se estiver preso em gaiola. Mas caso contrário, Deus alimenta, Deus sustenta, irmão. Ele diz, qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado da sua estatura? Ele está dizendo, por que você está tão nervoso? Por que você está tão ocupado, tão preocupado com tudo? Será que você vai conseguir acrescentar um côvado, querido? Quando você vai entender, ele é mais ou menos do seu cotovelo até a parte da sua mão. É um côvado. Ele está dizendo, será que você consegue fazer crescer o seu corpo? Um côvado. Quem consegue, irmão? Você consegue acrescentar a sua estatura? Você não consegue, querido. Você não consegue crescer por si só. Hoje eu decidi crescer. Você não consegue, irmão. É Deus que trabalha. É Deus que faz, querido. É Deus. Por que a gente vive num nível de preocupação tão terrível, irmão? Ele diz, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo. Já viu o lírio, irmão? Que lindo que ele é. Ele diz como eles crescem, trabalham. Não trabalham, nem fiam. Você não vê eles trabalhando. Claro, porque Deus nos deu a responsabilidade de trabalhar. Mas a Bíblia está deixando bem claro, existe um cuidado da parte dele por nós. Ele diz, e eu vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer um deles. Ele sabe que Jesus está falando sobre o homem mais rico que já existiu. O homem, querido, que as pessoas vinham de fora para ver a grande glória do reino que ele levantou. As pessoas ficavam assustadas com aquilo. Ele está dizendo, nem Salomão, com toda a sua glória, não se vestiu como lírio do campo. Porque é Deus quem trabalha, querido, no lírio. Foi Deus que colocou o lírio. Foi Deus que fez cada parte. Deus criou todas as coisas. Ele diz, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, ele está falando de algo passageiro, não vestirá muito a vós, homens de pouca fé. Será que Deus cuida de flor, não vai cuidar de mim e de você, irmão, que somos eternos? Não, pastor, eu vou morrer. Não, mas sua alma é eterna, seu espírito é eterno. Você vai prestar conta de tudo aquilo que você fez, por meio do corpo. Se Deus está cuidando de coisas que são passageiras, superficiais, Ele não vai cuidar de você, não. Ele diz, não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Que primeiro você tem que buscar Deus antes mesmo da sua subsistência. Ele está falando de coisas aqui que são práticas para subsistência, querido. Ele está falando do quê? Ó, não iniciais que é o que você vai comer, pelo que você vai beber, ou o que você vai vestir. São coisas de subsistência.
Ele está dizendo que você deve colocar Deus antes de qualquer coisa, querido, antes mesmo da sua subsistência. Uma coisa só é necessária. Foi o que Marta disse. Foi o que Jesus disse para Marta. Uma coisa só é necessária. E Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte. Sabe o que é necessário? Que está nos pés do Senhor. Ele diz, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Olha como aparece várias vezes a questão dia e dia. Você está preocupado com o que vai acontecer amanhã, irmão? A Bíblia não está falando para você não planejar, não é isso. O que a Bíblia está falando é, não fique preocupado com o que vai acontecer amanhã. Quantas pessoas estão inquietas, irmão, por coisas que nunca irão acontecer. Às vezes você está tão preocupado com coisas que nunca vai acontecer, irmão. Às vezes você está preocupado com problemas que nunca vão vir. Situações que você nunca vai ter que passar, mas você já está preocupado de forma antecipada. Basta cada dia o seu mal. Sabe o que a Bíblia está dizendo, querido? Não fique inquieto. Lança sobre ele todo dia. Acorde de manhãzinha. Todo dia diga, Deus, eu confio no Senhor. Deus, eu não estou preocupado se eu vou comer, se eu vou beber, se eu vou vestir. Eu não estou preocupado se eu vou ter dinheiro, se as coisas vão funcionar. Eu estou confiando no Senhor. Eu quero primeiro buscar o Senhor. Buscar primeiro o seu reino. Buscar primeiro a sua justiça. E o resto o Senhor vai acrescentar. Ame o Senhor, querido. Se entregue ao Senhor. Viva para Ele. O resto Ele vai cuidar, irmão. Ele vai cuidar, querido. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Não fica preocupado, irmão, que você vai comer, que você vai beber, que você vai vestir. Não fica preocupado com o dia de amanhã. Não fica ansioso. Não fica nervoso, não fica nervosa, meu irmão, minha irmã. Jesus, querido, está na sua vida. Jesus que trabalha em seu favor. Jesus não te abandonou. Jesus não desistiu de você. Ele está no controle. Ele trabalha em seu favor. Creia no Senhor. Deixa eu orar para você, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, Senhor. O Senhor nos deu o corpo, Senhor. O Senhor não vai nos dar o alimento. Não vai nos dar, Senhor, o vestuário. O Senhor nos deu a vida. A vida, Senhor. O Senhor nos deu o mais importante. A maior necessidade que nós temos é estar nos seus pés, ó Deus. É estar diante de Ti. É amar o Senhor. É colocar o Senhor como prioridade. Nos abençoa, Deus. Não deixa a gente se perder. Não deixa a gente se afastar, Senhor. Não deixe que as preocupações ou as inquietações dessa terra, Senhor, nos afastem de Ti. Nos leva, Senhor, ao Teu propósito. Nos leva, Deus, ao centro daquilo que Te agrada. Nos leva, Deus, ao centro da Tua vontade, Senhor. Nos leva, Senhor, Deus, ao Teu propósito. Toca o meu irmão, a minha irmã que está ouvindo, Senhor. Pessoas que estão sofrendo, Deus, de uma forma terrível de ansiedade, Senhor. Toca, Jesus. Toca essas pessoas. Trabalha em corações, Senhor. Mude histórias, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, fortalece os Teus filhos, Senhor. Na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade. Toca, Senhor. Muda as vidas. Faz o Teu povo instrumento, Senhor, de bênção para abençoar a vida dos outros. Que eles possam estar no centro daquilo que Te agrada. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Ame o Senhor. Ame o Senhor. Se entregue para Ele. Se dedique a Ele. Ele cuida de você. Ele guarda você. Uma coisa só é necessária. Só existe uma necessidade na tua vida. E está nos pés dele. Não desista. Não desanime. Continue. O Deus Todo-Poderoso vai cumprir. Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Ele não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender. Deus abençoe. Em nome de Jesus.